Esse versículo nós precisamos entender. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, que é o perdão dos pecados que está proposto. Já que tu é um pecador, tu precisa do perdão dos De pecados. uma resolução. De uma resolução. E se você rejeita, ele te dá o juízo. Olá, como que vocês estão? Eu sou Eduardo Rodrigues, estamos aqui hoje diretamente do Boutique Studio com um convidado muito especial. Ele tem um canal no YouTube chamado Coração na Eternidade e nós vamos discutir temas aqui hoje que são polêmicos, que são muito enriquecedores também, e eu tenho certeza que vai te agregar muito na sua caminhada com o Senhor Jesus. Então, eu te aconselho nesse momento a preparar um lanche, faça uma pipoca, faça algum lanche, pegue a tua Bíblia e venha caminhar conosco aqui nessa jornada, porque hoje eu estou aqui com o Jonilson Oliveira. Ele tem um canal muito bacana, muito edificante no YouTube, chamado Coração na Eternidade. Ele traz temas, né, Jonilson, que hoje em dia acho que muitos não querem abordar. E eu acho que a sua ótica que você vai trazer aqui vai acrescentar muito aquilo que nós precisamos ouvir para os tempos atuais. Então, por favor, se apresente, fale de onde o senhor vem, onde que fica a sua igreja. Eu sei que o senhor não é daqui de São Paulo, vem de um lugar muito distante para gravar. Então, compartilhe conosco hoje, por favor, seja muito bem-vindo. Bem, Eduardo, bom dia. É maravilhoso estar aqui, é maravilhoso responder ao chamado de Deus. É algo assim que há muito tempo Deus tem pedido. A nossa história é assim, a gente vem lá de Santarém, no Pará, terrinha um pouco quente, né? Aí por isso que a gente vem no fogo do Espírito Santo para cá. Mas é uma terra muito boa. E nós exercemos lá um ministério de apoio à nossa igreja, né? A nossa igreja tem o seu pastor e nós trabalhamos ali juntamente com ele. Ali nós trabalhamos com discipulado, trabalhamos realmente com ensinos bíblicos e a minha paixão realmente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tomou meu coração desde quando eu me converti. Me converti com 20 anos de idade. Que benção. Foi algo assim transformador. Quer revelar a sua idade? Quero, tenho cinquentinha, Nossa, 50 anos. glória a né? Deus. Então eu tenho 30 anos aí de Glória a convertido. Deus. Né? E é um tempo assim que eu coleciono as bênçãos de Deus, Amém, da amém. transformação na minha vida. Hoje tenho uma esposa maravilhosa, Marina, 2 filhos, Abner, Abigail. Temos uma diferença ali de 10 anos entre eles, né? O Abner tem 24 anos e a Abigail tem 15 anos, né? E é uma família realmente que nós chamamos de uma família sacerdotal, graças Amém. a Deus. A minha filha, ela dança na igreja, trabalha no bênção, ministério que bênção. infantil. O meu filho é baterista, Que bênção. está sempre lá, ajudando ali, braço direito do nosso diretor de louvor lá da nossa igreja. É algo maravilhoso estar com a família na casa de Deus, né? É uma bênção, isso é um presente de Deus. Que muitas vezes, muitos pastores que eu conheço se esforçam muito, mas o coração dos filhos acabam... Mas Deus me abençoou com essa concessão, né? De poder ver toda a minha casa servindo para o Senhor, né? E, assim, eu sou realmente um empresário. Eu trabalho no ramo imobiliário na minha cidade e a gente conhece muitas pessoas. É algo até curioso, né? Falando do ministério quíntuplo, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, a gente tem recebido de Deus a unção evangelística. Amém. De realmente tocar corações, ser ousados, fazer a diferença mesmo assim para grandes multidões. Porém, Deus trouxe essa veia de mestre, de trazer realmente o estudo bíblico a algo mais profundo. Até porque é o que vai fundamentar e enraizar as pessoas no Senhor, não é verdade? Muito bem. E eu já tenho essa meditação, né, essa palavra no meu coração, mais ou menos uns 25 anos. É muito tempo. É muito tempo, mas Deus revelou para mim que ela deveria estar guardada para um tempo determinado. E demorou, viu? Tô igual José lá no Egito, né? Passou 14 anos para poder atingir. Davi também foi ungido, foi 14 anos para poder... E eu também, né? Na minha caminhada, Deus tem aprofundado, eu tenho um coração realmente que busca a verdade. Amém. Então eu estou numa constante busca da verdade.
E a leitura da palavra, eu me apaixonei, logo que eu me converti, pela Bíblia. E mesmo não sendo uma pessoa assim que... Eu era daqueles estudantes assim que não vivia tirando as melhores notas, viu? Não era o melhor exemplo ali antes de eu me converter. E eu sempre estava mediando, passando arrastado. Reprovei na 5ª série, na troca de... Então, o que eu quero dizer assim é que realmente... Então, desculpa, Jonilson, mas não tinha talento humano nenhum ali. Não tinha talento humano nenhum ali. Eu estou dando a glória todinha para o Senhor Jesus, né? E essa glória é dele mesmo, porque com o tempo eu fui me aprofundando na palavra de Deus. Eu sempre trabalhei com vendas, então, enquanto eu saía de um cliente para outro, dirigindo, saindo, eu estava sempre ouvindo a palavra de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou, é tempo antigo, hein? Lançou aqueles CDs e eu dei um jeito de copiar todos os CDs para um pendrive. Mas aí você pega na minha ferida, porque assim, ó. Sim. Eu, apesar de ter me convertido também muito novinho, me converti de 11 para 12 anos, graças a Deus. Então, eu pude dedicar minha juventude ao Senhor Jesus. Mas eu não sinto que eu pertenço muito a essa geração. Por quê? Eu gosto de ouvir Ministério Nova Jerusalém, sabe? Então, como eu olho para trás, eu vejo, por exemplo, a gravação lá da Tua Unção, Ministério Nova Jerusalém. Eu entro no YouTube, eu vejo aquela gravação, eu falo, Senhor Jesus, como eu queria ter vivido essa época. Como eu queria ter pego a época dos CDs, como eu queria ter pego essas épocas. Pois eu vou te dizer, olha, a nossa época é uma época assim onde você amava o poder de Deus. Você buscava o sobrenatural. E hoje a gente vê mesmo que, inclusive é uma das minhas intenções, é levar as pessoas a ter o coração na eternidade. Porque na minha época era batismo no Espírito Santo, era busca mesmo, era o orar em línguas, era a profecia, tudo era a busca do sobrenatural. Uhum. Hoje a gente vê que as pessoas estão buscando, correto. Sim, Deus abençoa, sim, Deus abençoa. Deus prospera, todos que andarem nos princípios de Deus prosperarão. Porém, o apóstolo Paulo ele fala que se eu buscar a Deus somente pelas coisas dessa vida, eu sou mais digno de pena de todos os homens. Somente quer dizer que também eu devo buscar. Sim. Mas somente isso. O que Deus quer é o coração na eternidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E a sua justiça. Para mim, inclusive, num estudo, a palavra justiça significa perdão dos teus pecados. Você precisa buscar realmente a justificação de Deus. Até dou um conselho, quando você ler a Bíblia e você encontrar a palavra justiça, justificados, você tem que entender que Deus ele está propondo para você o perdão dos teus pecados. O texto que também fala muito comigo, João 16, 7 e 8. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós considerarmos que a justiça é realmente um negócio que vem do perdão dos pecados, porque a palavra justiça significa equilíbrio. Eu preciso ser equilibrado, eu estou desequilibrado diante de Deus. E ao receber o perdão do meu pecado, Deus me equilibra. Então, ser justificado, viver em equidade, é realmente o que nós devemos buscar. E essa busca de encontrar o perdão dos pecados, nós vemos até na mitologia grega. Hércules, ele teve o problema com a família dele e uma dor de culpa consumia. Olha como ser humano, ao criar essa mitologia, ele realmente dependia de remover de si a culpa. Uma coisa que nós não tínhamos capacidade de fazer. Não tínhamos capacidade de fazer. E ele foi buscar quem? Os deuses. E os deuses passaram as missões para ele. Mate a hidra, lave o estábulo, faça missões. E ali depois eles enganaram ele, porque esses deuses não tinham condições de perdoar pecados. Uhum. E ele continuou com o sentimento dele. Então, esse sentimento é o que João Batista propõe. João Batista, ele preparava o caminho do Senhor.
O que prepara o caminho do Senhor? É a pessoa ter um verdadeiro arrependimento. Então, a primeira ministração, a primeira busca do Espírito Santo que alguém tem que ter é buscar o arrependimento, o batismo de João. Muito bom o que o senhor está falando, até porque eu vejo que hoje também é muito difícil as pessoas buscarem o sobrenatural, as pessoas querem uma resolução muito rápida das coisas, e o sobrenatural, ele não traz uma resposta rápida, exige você, é uma semente, exige você se renunciar, se sacrificar, buscar, prosseguir em conhecer o Senhor dia após dia, e hoje nós estamos vivendo essa geração que é tudo muito rápido, né? Muito fast food, que é tudo muito rápido, não existe isso no sobrenatural, óbvio que Deus ele age como ele quiser agir. A misericórdia dele está aí. Exatamente. Olha, me fugiu o que eu ia falar uma coisa muito importante, viu? Falar uma coisa muito importante. Sim. Mas é disso que eu sinto falta hoje, porque eu até vejo as pessoas buscando o sobrenatural, mas elas não querem persistir naquela busca e elas saem daquela busca. Sendo que Deus nos chama para viver nessa caminhada com Ele, e por mais que haja assim, a busca pelo Espírito Santo hoje, Sim. as pessoas saem de forma muito rápida da presença de Deus. Então, assim, é algo como: entrei no culto, vou cultuar. Hoje é domingo, dia de cultuar. Sim. Das 18 às 20. Às 20, hora de ir para casa. Acabou minha vida espiritual. Acabou minha vida espiritual. Sendo que o Senhor quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu acredito, Jonilson, que quando Deus nos chama para adorar em espírito e em verdade, Ele quer um estilo de vida de santificação, de separação. Estilo de vida, essa é a palavra. E não algo setorial. Deus, eu te dou o meu trabalho, mas eu não te dou meu dinheiro. Então no trabalho eu até topo fazer uma oração quando iniciar, mas dizimar eu não concordo. Uhum. É isso mesmo. E vamos ser polêmico, a gente tá aqui para ser polêmico hoje. Eu não entendo um crente que não dizima. Verdade, você não E aí- compreende a bênção de Deus. E aí ele entrega o trabalho, mas talvez ele não entrega a família dele, ou entrega a família, não entrega. Então a gente vai setoriando a nossa vida, falando onde Deus pode entrar, porque nós não vivemos em espírito, em verdade, adorando a Deus. Então a gente tem momentos para entrar, né? Você compartilhou dos seus filhos, eu tenho 2 meninas também, e nós vivemos assim, a partir do momento que nós acordamos, a gente acorda orando, entregando o nosso dia ao Senhor, consagrando o nosso dia ao Senhor e santificando o nosso dia a Ele, Muito bem. né? E nós, eu e minha esposa, nos preocupamos muito nisso, em compartilhar que não é um momento ali, às vezes, no Kids da igreja, que ela ouve uma palavrinha de Jonas ou de Moisés. Não, é a vida inteira. Muito bem. Antes de comer, nós oramos. Antes de tomar uma decisão, filha, nós devemos orar. Antes de compartilhar o teu brinquedo, você deve abençoar o teu amigo através desse brinquedo. Então, é uma defasagem que eu vejo hoje, onde as pessoas não querem hoje, elas têm muita essa dificuldade, eu acho que também por conta da guerra de informação que nós vivemos, eu acho que a gente vai entrar muito nisso, nesse tema, essa guerra de informação, de todo lado nós somos bombardeados de mídia, bombardeados com a internet, bombardeados de pecado. Eu acho que as pessoas saem muito facilmente da presença de Deus. Hoje em dia, na verdade. Só tem uma saída, ler a Bíblia. É. A Bíblia é o desempate para tudo. E você mencionou algo muito importante, que no seu início só tinha uma coisa, Só a Bíblia. só a Bíblia. Eu, inclusive, de uma maneira bem apaixonada, eu decorei o livro de Efésios todinho. Uau. Apesar de ser aquele aluno que não Tinha muito talento. muito talento, mas a paixão foi maior. Quando o que me levou a decorar? Eu decorava um versículo, decorava outro, ia decorando e tal, que eu achava bonito, que mexia com a minha vida. E quando eu olhei, já tinham várias peças. Eu digo, meu Deus, é só pegar o que está faltando aqui. E peguei capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6. Então, eu falava em meia hora o livro de Efésios, todinho. Uau. Aí depois fui para 1 João, que eu também amava esse livro, também, essa carta, né? E ali decorei 1 João. Aí depois eu tinha que trabalhar e não dava mais para para decorar, né? Porque realmente... Mas eu passei assim muito tempo. E a minha paixão pela palavra me fez ouvir a palavra. E então, enquanto eu trabalhava, enquanto eu dirigia, eu estava ali. O meu sonho era dizer assim, rapaz, será que não tem alguém aí que tenha um trabalho de vigia para mim? Porque eu vou ouvir, enquanto eu estou trabalhando, ninguém me perturba, eu vou ficar só ouvindo E a eu palavra. acho que isso é adorar em espírito e em verdade, sabia? Amém. Eu acho que isso é adorar em espírito e em verdade, porque é você entregar todos os seus feitos ao Senhor. Muito bem.
toda a tua vida, né? Toda a Que tua seja vida. útil ao Senhor. Exatamente. É o que eu busquei e realmente até hoje, né? Eu vivo uma vida, quando eu chego com os jovens, eu digo assim, olha, no início era uma aposta. Uhum. Será se vai dar certo servir a Deus? Será se vai ser bom estar na presença dele? Tudo, dizimar ao Senhor? Será se... Olha essa pergunta, né? Eu viver sem 10%, viver sem as ofertas que eu vou dar ao Senhor. E lá na minha igreja... Tirar de mim. Isso. Inclusive no Didaquê, né, ela ensina a gente a primiciar, que é uma compêndio de ensinos lá da igreja primitiva, e eu aprendi a primiciar também. E quando você faz todas essas ofertas, não é lógico que você prospere. Não. Segundo esse mundo, você Não. não vai prosperar, mas é impressionante. Você conhece inúmeras pessoas que estão no teu nível, que andam com você, profissionais semelhantes, e quando você vê, você está no outro nível, ofertando, dizimando e primiciando. E você fica assim pensando, realmente não é algo natural. 1 mais 1 é 2. Mas para Deus, não. Para Deus. Para Deus, ele não precisa de nada, ele é dono do ouro e da prata, ele nos abençoa. E o que eu podia fazer, eu dedicava. A palavra de Deus, ela é algo cativante. É verdade. Quando você sabe a palavra, quando você, a todo momento, não é ser aquela pessoa chata, que todo momento está ali querendo mostrar o que sabe, mas a pessoa comentou algo, complete com um versículo. Uma janela de oportunidade, né? De oportunidade. Que Deus abre ali. Essa economia está tão difícil. Dê um versículo para ela e ao mesmo tempo que você dá, você sai. É isso mesmo. Para não ficar... Então, nesse evangelismo, a gente pôde realmente tocar em inúmeros corações. Que bênção. Inúmeros corações de empresários lá da minha cidade. Poder fazer a diferença, orar por eles. Quando eles estão com dificuldades na família deles, eles me ligam. Me ligam, pedem oração, pedem. Então, é isso que é gratificante, né? Então, a palavra de Deus é o diferencial. A palavra de Deus é o que deve nos guiar. A palavra de Deus nos livra de toda má doutrina, de toda falsa doutrina. Amo muito Efésios, né? Capítulo 4, verso 11 em diante. Que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Com o fim do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aí ele completa dizendo, para que você não ande mais inconstante, levado ao derredor por qualquer vento de doutrina, pelo engano e astúcia dos homens que induzem ao erro. Qual é a solução? É aprender a palavra. Aprender o que Deus tem determinado para você. E eu gosto muito quando se fala do ministério quíntuplo. Por quê? Porque uma igreja que é cuidada por um mestre, ela se torna uma igreja que não busca o poder do Espírito Santo. O mestre está muito dedicado à palavra e tudo. Porém, tem que ter dentro daquela igreja um evangelista. Exatamente. Tem que ter, que o evangelista, ele gosta do poder de Deus, ele gosta da oração. Eu às vezes, uma das coisas que eu tirei da minha vida, eu já fiz, mas parei. Que era o quê? Que era chegar a ver uma visão que Deus tinha te dado, porque você era um evangelista, ou você é um mestre, ou você é um profeta que tem uma palavra muito dura, e você realmente rejeitar dentro da tua igreja os outros ministérios, dizendo que aquilo ali não deve estar dentro da tua igreja, porque é a tua visão. Exato. Não, dentro da tua igreja deve ter o leitinho, deve ter o pão e deve ter o alimento sólido. Até porque não é tua igreja. Não é a tua igreja. Muito bem. É a igreja de quem? Daquele que ungiu a todos. É isso mesmo. Né? Com o fim do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E o senhor falando aqui sobre um avivamento, a necessidade do evangelista, do pastor, eu lembrei do que eu ia falar naquele momento, que estava ligado ao arrependimento. Pronto, isso. Sobre a busca do Espírito Santo. Também amo o fogo de Deus, sou apaixonado pelo Espírito Santo, eu amo, mas não tem maior toque do Espírito Santo do que uma pessoa se arrepender e mudar os caminhos dela. Amém. Muito mais do que orar em línguas, muito mais do que gritar, muito mais do que bater o pé. Eu não sou contra isso não, tá? Muito bem. O Espírito Santo se manifesta, é sobrenatural, o Espírito Santo faz o que o Espírito Santo quer. Amém. Mas eu acredito que a maior testificação de uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, ela olhar para si mesma e falar, opa... É o primeiro ministério do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado. Propor a justiça, que é a justificação, perdão dos teus pecados. E se você não quiser, já que você sabe que é um pecador, foi convencido, então também te convenço do juízo. Exatamente. Esse versículo nós precisamos entender, né?
O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, que é o perdão dos pecados que está proposto. Já que tu é um pecador, tu precisa do perdão dos De pecados. uma resolução. De uma resolução. E se você rejeita, ele te dá o juízo. Nas pregações, a gente percebe que dos grandes empecilhos é você falar que Deus é amor. E Deus é amor. Fato. Fato. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Deus é amor, e o amor do Pai está em que enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, o amor do Pai, que ele é amor, se manifesta ao enviar o Filho. E as pessoas, ao olharem, dizem, eu tenho que ser servo de Jesus, eu tenho que andar com ele. Então é nesse momento que as pessoas olham e dizem, bem, eu não estou muito afim não. Deus, providencie outra forma para eu ser salvo. Ele diz assim, ai daquele que desprezar tão grande salvação. Ai daquele que desprezar o Filho. Não tem algo mais precioso que Deus poderia dar por nós do que o seu Filho. Amém. Então, devemos realmente buscar batizar as pessoas com arrependimento, batismo de João, porque é isso que prepara o caminho do Senhor. Essa é a legítima conversão. Não importa como você ganha as pessoas. Verdade. Se tu quiser fazer como você vai entrar na vida das pessoas, faça a sua estratégia, Exato. a maneira que você... Mas depois que ela vem, tem que receber a doutrina. Tem que receber a palavra. E ela não pode permanecer como ela veio também. Não pode. Tem que realmente chegar ao senhorio de Jesus sobre sua vida, porque nós falamos dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que essa pessoa não ande em engano, ela tem que receber o ensino do apóstolo, o ensino do profeta, o ensino do mestre. As igrejas, elas têm que buscar todos, vamos colocar assim, comparando com uma empresa, todos os profissionais. Sim. Todos os profissionais que realmente possam fazer crescer essa empresa. Então, agora colocando como reino de Deus, Deus chamou isso de ministério quíntuplo, aonde nenhum pode faltar. Uma boa análise sobre a tua igreja, encontrar esses dons, patrocinar esses dons, ungir as pessoas para que elas possam seguir o que ali está proposto, é importantíssimo, né? E tem algo que eu aprendi também, principalmente falando muito sobre Apocalipse, que se chama clarificação. Nós precisamos entender quando você traz um conceito, às vezes você fala, vamos falar ressurreição, a palavra ressurreição. Clarificar é, antes de nós começarmos um estudo, eu preciso perguntar para você, o que é ressurreição para ti? E eu também vou expor ressurreição. E nós chegarmos a um entendimento. Então nós vamos falar muitas coisas diferentes hoje. Porém, quando eu falar uma palavra, é necessário que você entenda como eu entendo aquela palavra. Porque nós vemos que muitas divergências que ocorrem doutrinárias dentro de igreja estão falando a mesma coisa. Só que para um, aquela palavra significa isso, para outro, a palavra significa isso. E quando você está falando a palavra, que significa a mesma coisa que ele está pensando aqui, como ele pensa que essa palavra aqui tem outro sentido, aí ele entende que você não está falando a mesma linguagem. Então, quando se vai estudar a palavra, é necessário que faça uma clarificação. A palavra ressurreição, para mim, ela foi durante muito tempo santificação. Já estou ressuscitado. A maioria das músicas que você vê hoje é que a ressurreição é santificação. Mas devemos entender que na palavra de Deus, ressurreição, ela é simplesmente levantar dentre os mortos. É você realmente aguardar o dia final, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aonde vem a santificação? A santificação vem, que o apóstolo Paulo fala várias vezes, viva como se você já tivesse ressuscitado. Isso é santificação. É isso mesmo. O que vai acontecer quando eu tiver o corpo glorificado? O corpo glorificado vai me propor que eu não viva em tentações. Para você ver bem isso, quando ocorre a palavra, não haverá mais choro, mais dor, não haverá mais pranto. Ele está dizendo, o teu corpo glorificado
Não é que Deus vai providenciar um ambiente. Uhum. O que ele está dizendo é o seguinte: o teu corpo não vai sofrer mais Exato. estas pressões. O teu corpo não vai mais ceder a essas... Tá mais sujeito, é né? sujeito a essas situações. Então, não haverá mais choro. Porque o teu corpo não patrocina o choro, como esse aqui patrocina. Então, a viver com esse corpo, buscando viver como se eu tivesse ressuscitado, Romanos 8:11. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará o vosso corpo mortal, ainda não é o glorificado, pelo poder do mesmo espírito que em vós habita. Então, é pelo Espírito Santo que vivemos a santidade. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da tua carne, porque os desejos ainda vão estar lá. Sim. Não é o corpo glorificado. Isso quer dizer o quê? Paulo fala em Romanos 6. Romanos 6, para mim, é onde desempata. Ele diz assim: considerai-vos, pois. Considerai-vos como ressuscitados. Considerar significa que eu não estou ressuscitado. E tem algo também, quando ele fala em Timóteo, de Himeneu e Fileto. Ele diz assim: Himeneu e Fileto pecaram contra Deus, foram retirados do meio da igreja porque pregam que a ressurreição já é acontecida. Então é necessário, quando você vai conversar sobre algo, que a gente possa, que nós possamos clarificar. Perfeito. O que significa aquela palavra que nós vamos discutir, que está no cerne do que vai ser dito. Então, a palavra ressurreição, ela precisa, na leitura bíblica, tomar o sentido que ela deve tomar. Não é? Então, hoje nós vamos trazer muitas coisas novas, muitos sentidos novos, que vão nos guiar aí, principalmente para interpretar o Apocalipse. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Nós nem entramos ainda no tema principal. Eu já vejo Deus aqui operando, glória a Deus. Vamos lá, Junilson. Para a gente poder entrar aqui no tema principal, que você veio compartilhar conosco hoje. Como eu te falei, eu me converti muito cedo, de 11 para 12 anos, e todo esse tempo, hoje eu tenho 27 anos, todo esse tempo caminhando com o Senhor Jesus, me esforçando para caminhar com o Senhor Jesus, e participando também ativamente ali na liderança da igreja, discipulando pessoas, lidando com pessoas. O que eu vejo? O que eu vi ao longo de muitos anos? Que as pessoas, elas leem a Bíblia, e muitas delas têm um certo medo ali, têm um certo receio de chegar até o livro final. Uhum. Então, a pessoa lê, ela tem a vida dela com Deus, mas quando ela chega ali em Apocalipse, ela vira e fala: não, deixa isso daqui quieto, porque as pessoas, eu acho que elas têm uma ideia, uma concepção de que Apocalipse é meio que o filme de terror ali da Bíblia, a parte de terror, sendo que, na minha concepção, e eu acredito que na sua concepção também, a Apocalipse, ela revela a glória de Deus. Ela vai revelar Jesus glorificado, Jesus triunfando sobre o mal. Inclusive, quando Jesus aparece para João, ele diz: não tenha medo. Como que nós fazemos as pessoas entenderem que elas não devem ter medo, mas elas devem sim se debruçar sobre os textos, sobre o livro de Apocalipse, que Deus quer revelar algo para elas, e não terem mais medo disso? Por que isso acontece? É falta de ensino dos pastores? É falta de ensino dos líderes dessas pessoas? Por que isso se dá e como nós mudamos isso? Bem, o que ocorre é o seguinte: o livro de Apocalipse, eu tenho uma metáfora, né, que a gente usa para que as pessoas compreendam direito como eu vi, como foi que Deus trouxe no coração essa transformação, essa mudança. É que eu realmente vejo como uma estratégia de Satanás. Retirar a promessa, retirar a vitória. Porque aonde é que se define realmente na Bíblia a vitória sobre Satanás? É no livro de Apocalipse. Então ele fez uma jogada de mestre ali. Ele realmente escondeu umas peças, que é a metáfora, de um quebra-cabeça. Ele trocou o significado de algumas coisas. Então, quando vamos falar das trombetas, você lê as trombetas, você encaixa ela, você não consegue encaixá-la. Você tenta encaixar na história bíblica, você fica meio perdido. A pessoa fica perdida. A pessoa pensa: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 estrelas, 7... Deixa quieto.
Menorais. Deixa quieto. Então, a grande questão é essa, é que fica ali aquela proposta, porém, o que solucionaria seria a clarificação. Seria você olhar e dizer, isso daqui é isso. Porém, Satanás trocou o sentido disso. Isso daqui, que é as trombetas, se tornou outra coisa. Como eu falei ainda agora, ressurreição se tornou santificação. Então, essa mudança tirou do coração das pessoas a esperança pelo dia da ressurreição. Quantas... Eu estou citando a ressurreição até para não entrar agora também na pregação que nós vamos fazer, né? Quer dizer, na exposição que nós vamos fazer das peças do quebra-cabeça, para sair bem organizado e a gente ir falando. Mas a ressurreição, quando você remove, você perde o sentido de coisas maravilhosas, que também é o coração na eternidade. A ressurreição, para viver a santidade, como Paulo disse, considerai-vos como se você já está ressuscitado, quer dizer, um corpo ressuscitado não adultera, um corpo ressuscitado não come demais, um corpo ressuscitado tem domínio sobre si. Então pega esse teu corpo mortal, pelo poder do Espírito Santo que em vós habita, e faça ele se comportar como um corpo espiritual, como um corpo glorificado. Porém, é aqui que entra a questão. Paulo, ao chegar que é tão falado, né, tão... a estratégia evangelística de Paulo, quando ele chega em Atenas e ele olha e diz, eu encontrei no meio de vós um altar ao Deus desconhecido. É a esse que eu prego. Porém, quando os atenienses, que eram filósofos, que está escrito em Atos, epicureus e estoicos, que até hoje aí está o ensino deles no meio de nós. Então, eles olham para Paulo, o comentário dele não é esse. O comentário deles é, quem é esse falador? Prega um Deus estranho, um tal de Jesus e a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição era a pregação. Quando você olha o discurso de Estevão antes de ser apedrejado, quando você olha o primeiro discurso de Pedro, eles citam Davi. Eles fazem um discurso todinho levando à ressurreição. E a ressurreição qual é? Não é a vida em santidade. Eles discursam o vencer da morte. Porque essa foi a solução que Jesus trouxe. Vencer a morte. Porque o pecado, a consequência do pecado foi olhar para Adão e disse, você pode comer de qualquer árvore do jardim. Mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente, o que Jesus tem que resolver? A morte. A morte. Fazer-nos viver eternamente. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que teria valido? É isso mesmo. Inclusive aí coloca muitas pedrinhas aí no coração diante do crente para essa caminhada. É verdade. Então Jesus vem, ele vive como nós aqui, porém sem pecado. Muito bem. Vive essa vida miserável. Olha, convenhamos. Imagina Maria trocando as fraldas de Jesus. É isso mesmo. Olha o que o Deus vivo se sujeitou, né? Se fez homem. Aí ele vem, ele morre. E tchau, é isso. Muito bem. Não haveria esperança para nós, não haveria resolução. Ele é o primogênito da dentre os ressurreição. mortos. Isso. E depois dele, todos nós, ao soar da última trombeta. É o que nós aguardamos, é o que nós esperamos e é o que nós cremos. Mas realmente essa pregação está ficando tão longe. É verdade. Né? As igrejas não têm Trazido mesmo a existência, a pregação da ressurreição. É claro que a gente não pode generalizar. Não lógico isso. É claro que a gente não vai fazer isso aqui, mas nós vemos sim muitos pregadores hoje, muitas pessoas hoje pregando acerca da terra. Da terra. E as pessoas querendo essa pregação. E, óbvio, porque quem não quer... E é algo real a respeito do nosso Deus. Ele abençoa. Ele abençoa. E quem não vai quer... comer o melhor dessa terra. Exatamente. E quem não quer ter uma casa boa? Isso aí. Não, sejamos francos. Quem não quer ter o melhor carro? Quem não quer ter... E eu acredito que Deus dá essas coisas a partir do momento que o seu coração não está nessas coisas. Muito bem, buscar em primeiro lugar. Exatamente. E ele vai acrescentar estas coisas que ele menciona nos textos anteriores, que é comida, que é bebida, que é vestimenta, ou seja, o essencial para se viver. Né? A parábola do campo
e da pérola, É. né? Encontrou um campo, encontrou uma Exato, pérola de grande valor, você precisa ter os bens para vender. Exato. Mas vender Então, hoje em dia, eu não dá. dar, Isso. eu me entregar para o Senhor, Muito bem. renunciar, negar? Não. Deus é amor. Deus é amor, né? É isso mesmo. Então, a oportunidade de realmente ter tudo como se não tivesse nada. É. Gosto muito quando o apóstolo Paulo fala para casamento, em 1 Coríntios 7, e ele chega lá e fala, era melhor que tu não casasse, mas já que você se abrasa, é melhor casar, que cada um tenha sua própria mulher, que cada mulher tenha seu próprio homem. E ele coloca lá no final, se você é casado e está ocupado em sustentar a tua família, seja como se não fosse. Então, aplique isso em todas as áreas, não é? Você está ali nas finanças, faça o máximo que puder. Exato. Tem um grande pregador que ele falou assim, trabalhe e estude o máximo que você puder, para poder ter o máximo de experiência. Trabalhe e ganhe o máximo que você puder. Depois, dê o máximo que você puder, né? Para você ofertar na obra de Deus. Exato. Então, ter as finanças é algo maravilhoso. Até porque a obra precisa de mantenedores, precisa de pessoas capacitadas financeiramente para sustentar aquela obra. Como que nós vamos chegar do outro lado do mundo? Muito Né? bem. Na nossa igreja, a minha igreja se chama Igreja Volte a Ver, e nós temos alguns trabalhos na África, em Moçambique, e nós reforçamos muito isso sempre, né? Esse compromisso da igreja em abençoar, em tirar de si, porque outros não têm. Né? Então, muitas vezes nós falamos, quanto custa o McDonald's para você? Quantas vezes você come McDonald's no mês? Tem crianças lá na África que nunca ouviram a palavra McDonald's. E como que essas pessoas serão alcançadas? Né? Através. Então, sim, eu acredito que Deus ele abençoa para que nós possamos abençoar. Muito bem. Acredito que somos muito mais abençoadores, devemos ser muito mais abençoadores do que apenas abençoados. Isso. Mas eu acho que Deus ele nos cede essas coisas quando o nosso coração não está nessas coisas. Tem a parábola do mordomo infiel. Para quem não acredita que o crente tem que prosperar e tem que ser um homem realmente da sociedade, tem que ser um político, tem que ser alguém referência, está escrito que Jesus fala uma parábola a respeito do mordomo infiel. E o mordomo infiel estava roubando o seu senhor. O senhor, sabendo disso, avisou ele, prepara as contas que eu vou fazer uma auditoria. Ele, desesperado, disse, cavar não tenho força. Mendigar, depois que eu perder o emprego, mendigar tenho vergonha. Já sei. Vou conquistar amigos para que eles me recebam em suas casas. Esse Jesus é maravilhoso. Ah, como eu amo meu Jesus. Aí ele vai lá e diz assim, então ele foi, perguntou para um devedor, já que ele tinha todas as notas e assinava todas as notas de dívida, quanto deves ao meu senhor? E ele falou, 100 batos de azeite. Então, pega a nota, nós dois aí, amigão, escreve 50. E você, 100 coros de trigo, apaga e escreve 50 coros de trigo. Quando o Senhor faz a auditoria, ele lembra, esse negócio não foi feito assim. Porém, aquele Senhor elogia. E esse Senhor é o nosso Deus. Ele elogia o mordomo infiel. E diz assim, os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Portanto, agora vem a lição. Granjeai, juntai amigos com as riquezas da injustiça, porque tudo que você fizer aqui é riqueza da injustiça. Exato. É consequência do pecado Sim, de é Adão. verdade. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não foi o plano de Deus, mas a consequência do pecado de Adão. Então ele diz, granjei amigos com as riquezas da injustiça. Então o que é granjear amigos com as riquezas da injustiça? É que tem pessoas que querem ser teu amigo só para poder fazer negócio contigo. Porém, granjeie, aproveite, exatamente. traga eles para perto, convide para ir para a igreja, chame para um churrasco com teu discipulador, com teus amigos da igreja, e aquela pessoa sendo inserida, ela vai mudando o coração. Por quê? Porque o restante do versículo é granjeai amigos com as riquezas da justiça, porque um dia, quando essas vos faltarem, quer dizer, não é que ela vai faltar, é que ela não vai ter valor na eternidade. Então, quando essa vos faltar, quando é isso? Na eternidade. Esses olhando para a eternidade. Esses amigos lhes receberão
na eternidade. Mudei o coração deles. Através do discipulado, do ensino da palavra, foi transformado o coração. Mas qual foi o mecanismo usado para ganhar essa vida? Foi o dinheiro. Para poder trazer essas pessoas lá na eternidade. Foi as finanças. Então é isso, né? Não devemos ter esse preconceito.